Boa tarde a todos. Daremos prosseguimento, então, às discussões levantadas a partir das apresentações muito bem feitas, muito interessantes e muito construtivas, feitas pelo Fabrício, com a visão do sistema elétrico interligado, com a visão da Lívia, abordando os aspectos regulatórios e as questões de distribuição, e com o Marcelo levantando as perspectivas de construção de normas técnicas e desenvolvimento do ponto de vista mais parte da aplicação, na parte final, né, que é quem está inserindo, está integrando ao sistema elétrico. Então, dá uma visão do todo. Coloco o espaço para quem quiser fazer questionamentos, faça por escrito. Eu também já tenho uma pergunta elaborada, algumas perguntas elaboradas pelo pessoal que está assistindo. Eu também já contatei algumas pessoas pesquisadores e pessoas que têm uma visão sistêmica para fazer alguns questionamentos gerais também, que eu vou trazer aqui para fazer a vocês. Tá? Então, questões gerais, que são interessantes, que não estão respondidas, não estão explicadas em nenhum lugar e que as pessoas acham, às vezes, que não estão bem debatidas ou não entendem o motivo, né? Não está explícito o motivo para aquela regulamentação. Então, iniciando esse debate, e eu coloco esse debate também como não somente uma pergunta para um dos panelistas, mas que qualquer um outro que quiser complementar com a sua visão aquele ponto, né, e poder criar uma discussão em cima desse ponto, também o possa fazê-lo, tá? Então, a primeira pergunta, que foi o Zedequias Machado Alves, ele é professor e também é aluno do doutorado aqui do nosso programa de pós-graduação. Ele fez algumas perguntas para a Lívia, tá? Três perguntas, na verdade, mas são perguntas curtas, né? Então, primeira pergunta é se a ANEEL estuda inserir o termo prosumidor na resolução 414. Na verdade, eu creio que é muito mais a questão nominativa, digamos assim, do que uma questão do que isso representa, porque já temos o prosumidor, né, no sistema elétrico, mas é uma questão conceitual. Vocês têm alguma discussão sobre isso? Olha, nós estamos até consolidando, né, essa norma 414, porque eu não sei se vocês que devem conhecer, né, essa é uma norma que trata do consumidor, né? E aí a gente tem uma outra norma que trata do gerador, certo? E tem uma norma específica, que é a 482, que vai continuar sendo uma norma específica, que trata da micro e mini geração, né? Mas a gente está numa fase mais de consolidar essas normas, né, e buscar tratar esses vários usuários de uma forma mais igual, no sentido... Hoje a gente tem regras diferentes, tá? Para gerador e para consumidor. A nossa ideia é mais de igualar, depender da complexidade do acesso, do porte daquele usuário, do que em relação ao fato dele estar injetando ou consumindo energia. Então, a gente não está criando mais um termo, a gente já está quase chamando todo mundo de usuário do sistema de distribuição. E a gente está numa fase mais de consolidar do que individualizar tratamentos. Eu quis trazer essa informação adicional, mas, na verdade, assim, a gente tem, obviamente, o conceito de consumidor, a gente tem o conceito de gerador, tem o conceito de distribuidora, que acessa outra distribuidora, ela também é um usuário do serviço de distribuição, né? Mas a gente não está criando uma nova terminologia, apesar de que eu mesma utilizei aqui na apresentação, né? Eu gosto de usar o nome, particularmente. Nós estávamos até discussão na norma, né, Marcelo, sobre isso, né? Porque o pessoal do sistema elétrico mais consolidado adora o nome unidade consumidora. Parece que isso é uma lei, né? Não pode mudar esse nome, né? E nós estamos tentando usar... E aí a gente está tentando usar o nome acessante, que acessa o sistema de distribuição. E eles acham que acessante é um nome que é pétreo para fazer para o acessante de grande porte. Exato. Mas usuário é a palavra da vez. Eu acho que a gente está usando mais esse termo, tá? É que acessante e acessada, porque a gente não, na questão de norma técnica, né, Marcelo pode colaborar também, o Fabrício também participa lá, é que o acessante é que o sistema é maior que o menor, né? Então,
o acessante é quem está acessando um sistema maior, né? Então, é nessa visão, né, e que o mundo inteiro usa, geralmente, nas normas, esse tipo de visão, para não dizer lado, né? Para não ficar particularizado, porque o acessante pode ser um sistema autônomo que usa aquela norma técnica e está acessando um sistema de microgeração, por exemplo, né? De geração remota autônoma, né? Seria um acessante ao mini sistema elétrico isolado, por exemplo, não é o acessante ao sistema nacional de distribuição de energia, né? Então, a gente usa esse nome. Eu acho que isso é uma questão que é menor nesse processo, mas é uma questão que está evoluindo também os conceitos, né? E é importante debater, mas eu acho que o nome do prosumidor, o consumidor, eu acho que está indo mais nessa direção do acessante acessado e do usuário, né? Eu acho que é um caminho mais adequado mesmo. E a previsão de que sejam atribuídas responsabilidades quanto à qualidade de energia aos consumidores, sim, se há discussão na ANEEL quanto a isso, né, dos prosumidores, o acessante que tem GD, por exemplo, né, e ele vai causar um impacto na qualidade de energia, no ponto de conexão, né, se existe uma questão, porque hoje a questão que é uma discussão bastante ampla que a gente observa, né, que às vezes a distribuidora, né, com o nome agora, o bonito nome é operador do sistema de distribuição, que já está usando o nome internacional porque ele já não é mais só uma distribuidora, ele é um operador, né? E ele responde por problema que não é gerado por ele, né? Eu acho que essa é a discussão que o Ezequias queria levantar, né? Se vocês têm algum debate quanto a isso, né? Na verdade, assim, eu posso falar até do consumidor como um todo, né? Porque sob essa ótica a gente trata o consumidor gerador, por exemplo, como um consumidor, né? Então, assim, a gente tem, quando um consumidor, ele é um consumidor perturbador, né? Ele vai causar ali um problema de qualidade de energia na rede. Aí lá no processo de acesso, né? Tem que ser feitos esses estudos de qualidade de energia e aí ali naquele momento que vai se avaliar que tipo de equipamento de correção vai ter que ser colocado, né, naquela unidade. Não resta muito claro o custo, né, vai depender de como é que vai se dar essa correção, né, dessa qualidade da energia. Mas no processo de acesso, a gente tem essa necessidade de estudos para esses consumidores perturbadores, pode ser o consumidor com GD, né, e ali a gente vai ter que solucionar na fase de acesso, né. E tem também quando um consumidor, por exemplo, reclama da qualidade da energia lá no acesso dele, a gente também tem uma situação assim, a distribuidora ela tem que averiguar se tem algum consumidor que está causando aquele problema, né, na rede. E aí ela vai recomendar aquele consumidor a fazer as devidas correções. Ela não obriga. Então, assim, nossa regulamentação, nesse aspecto, ela é leve. Eu sei que tem, por exemplo, acho que não sei se é na IEC, e vocês que conhecedores, talvez, dessa temática vão saber informar melhor que eu. A gente não tem aqui aquela responsabilização, por exemplo, acho que na EC tem a questão do desequilíbrio. Você consegue dizer, alocar uma responsabilidade pelo desequilíbrio de tensão àquele usuário específico que acessou a rede, né? Você consegue, por metodologia matemática mesmo, inclusive, alocar responsabilidades. A gente não chega nesse ponto aqui, não, tá? É uma regulamentação mais leve que no ponto de acesso, no momento do acesso, lá no processo de acesso, tem que ser corrigido. E aí, a depender da solução, o custo pode ser um custo compartilhado entre distribuidor e consumidor, né? Agora, a responsabilidade, depois de acessado aquele usuário, né, para manter a qualidade da energia da rede é da distribuidora. Ela tem ali, e aí ela tem mecanismos de incentivos para manter essa qualidade de energia na rede, né? Inclusive pagando compensação ao consumidor caso esses limites de qualidade sejam violados. E mais uma questão para fechar é se ele fez uma pergunta no tipo se há previsão de se faturar o excedente de reativo desses prosumidores, que na verdade o questionamento é sobre serviços ancilares, né? A partir do momento que e isso é uma discussão também bem ampla, até é uma outra pergunta que veio também de outros fóruns que eu fiz perguntas, né? Eu chamei o pessoal para pessoas tecnicamente com conhecimento e conhecem bem o tema para fazer perguntas pertinentes, né? E eles também me levantaram essa mesma pergunta. Eu não vou citar nomes aqui para não fazer perguntas gerais, né? Mas me levantaram também como é que anda a discussão regulamentatória
do Brasil, quanto aos serviços ancilares na distribuição, né? Por exemplo, se eu tenho um gerador, uma área que tem um gerador, e esse meu gerador tem que suportar reativos, né? Ele vai trabalhar com uma corrente maior, tem perdas maiores e para não ter benefício direto, né? Então, essa discussão é uma discussão mundial, na verdade, né? A partir do momento que os elementos não são independentes em si, são interligados entre si, né? Uma hora ele contribui, uma hora ele usufrui, digamos assim, né? Se tem já algum debate nessa direção dentro da ANEEL, algum grupo de estudo, algum estudo sendo feito nessa direção. Eu acho que, eu não sei, eu vou ver se eu entendi bem a pergunta, né? Eu acho que a gente pode falar dois pontos aqui. Um é sobre essa questão dos serviços ancilares, né? Que eventualmente um usuário pode fornecer à rede de distribuição. E outra é essa questão do pagamento pelo excedente de reativo, né? Que é quando um consumidor viola ali o fator de potência, né? E ele vai ter que pagar, é uma espécie de quase que multa, né? Por estar violando ali o fator de potência no ponto lá de entrega de energia à rede, né? Então, vamos começar pelo positivo, né? Que é você prestar um serviço, sei lá, para a rede ali, eventualmente trabalhando com fator de potência, enfim. Esse é, de fato, um ponto que a gente está em estudo, sabe? Esse processo que eu mostrei no último slide ali, que é da integração dos recursos energéticos distribuídos, microrrede e usinas virtuais, é justamente para avaliar formas de remunerar esse tipo de serviço, né? E os requisitos técnicos, enfim, a regulamentação técnica necessária para a integração, né, desses recursos à rede de distribuição. Então, a gente tem uma discussão longa pela frente, né? Hoje, o consumidor não tem incentivo para fornecer esse serviço, porque a gente não tem nem forma de remunerá-lo, né, por isso, né? Então, é uma temática que está em estudo. Agora, o consumidor tem sim, já partindo para o segundo ponto, né, uma grande preocupação, né, em manter ali os limites de fator de potência permitido. Então, assim, essa multa que ele paga, né, pelo excedente de reativo, de fato é algo que ele não quer, ele fica ali monitorando para que não incorra nesse pagamento. Hoje a gente só cobra, né, essa violação do fator de potência, essa violação, esse excedente de reativo, né, injetado na rede, a gente só cobra do consumidor conectado na média tensão, tá? O consumidor da baixa tensão, a gente trata ele com mais carinho, assim, usando um termo mais coloquial, mas é mais no sentido de que é um consumidor hipossuficiente, ele não tem controle da carga dele, né? Vai pedir lá para minha mãe regular a carga lá de casa para não exceder um reativo, ela não sabe nem que carga ela vai ter que ligar, que horas ela vai ter que ligar, para não incorrer, né, nessa condição. Então, assim, o consumidor da baixa tensão, a gente já teve essa discussão lá atrás e optamos por não cobrar o excedente de reativo, né? Por não cobrar a violação, uma multa, enfim, uma penalidade por violação do fator de potência. O consumidor da média só. A gente não tem uma discussão assim, a não ser essa questão de serviços ancilares, que a gente vai ter que ver como trabalhar essa questão, mas a gente não tem essa discussão agora na ANEEL de cobrar do consumidor da baixa tensão, tá? Muito menos o residencial, que esse daí é muito difícil da gente exigir dele, né? Esse tipo de coisa. Acho que está mudo, professor. Fica automudo aqui. Tem vários países muitos países que eles trabalham na regulamentação dos equipamentos, né? Então eles fazem com que o equipamento tenha que ter um nível de não emitir harmônicas, de não trabalhar com fator de potência longe do unitário, né? Então colocam um conjunto de normas para os equipamentos. E se o conjunto de equipamentos todo atende à regulamentação, na verdade o fator de potência da unidade ele atenderia, né? Dentro do Então essa é uma perspectiva, né? Mas é uma discussão bem ampla, né? Tem bastante pontos aqui a gente a abordar quanto a esse ponto, né? Aqui, segundo ele, o Zedequias fala que o consumidor, ao meu ver, não pode ser classificado como hipossuficiente, semelhante ao consumidor comum.
E como o ONS vê a questão dos prováveis baixos fator de potência dos alimentadores e das concessionárias causado pela GD? A responsabilidade da distribuidora? Zedequias, obrigado pela pergunta. De fato, o fator de potência das redes de distribuição, né, já tem bastante impacto, né, no sistema de transmissão, né? Vou citar assim um dos primeiros impactos, né? O fator de potência da rede de distribuição muitas vezes pode implicar em sobretensões nas redes de transmissão, o que leva a gente a ter que abrir linha para controle de tensão, controle das sobretensões das redes de transmissão, né? Por causa desse fator de potência não adequado que vem das redes de distribuição, né? Então, isso é muito comum, né? Os agentes de transmissão até reclamam bastante, né? Poxa, está abrindo minha linha, mas isso porque a gente precisa controlar uma sobretensão, né? A gente não pode deixar os equipamentos do sistema elétrico como um todo expostos a condições de sobretensão. Então, essa questão do fator de potência das redes de distribuição é preocupante, impacta num primeiro momento, né? Essa questão, principalmente o controle de sobretensões, pode ter impactos também associados à estabilidade, a uma maior corrente para atender uma carga, né? Que está com fator de potência, digamos assim, não otimizado. E assim, não vou responder pelo ONS, mas eu acho que sim, as distribuidoras têm que fazer essa gestão, né, do fator de potência das suas redes. Por exemplo, as distribuidoras têm muitos capacitores que não são manobrados, né, durante um dia, né? E isso, apesar de para elas não ter determinado tipo de problema, mas pode acabar gerando um problema que a rede básica está absorvendo isso, né? Então, acho que sim, acho que isso tem que ser visto e ser controlado, essas questões, sim. Tem uma outra pergunta aqui, também relacionado à questão de normatização, e vai para o Marcelo. Acho que pode responder esse questionamento, né? Por que não se faz, as normas técnicas do Brasil são diferentes dos outros países? Acho que ele respondeu parte nessa apresentação que ele fez, né? Mostrando o porquê, num slide ele deixou bem claro do porquê que nós temos algumas diferenças, né? E quais são as dificuldades para se andar rapidamente uma norma técnica, né? Se criar uma norma técnica, porque elas não saem mais rápido para as evoluções, né? Então, eu acho que você tem plenas condições, a experiência do assunto para responder sobre isso. O que todos nós gostaríamos é que menos de um ano a gente tivesse a norma, tá? A gente começou a revisão da norma em 2018, tá? Então já tem aí quase um pouco mais de 2 anos, tá? De revisão. E assim, tecnicamente não é tão complicado, tá? A NBR não é igual às normas de outros países, claro, eu expliquei na apresentação, a gente não pode simplesmente copiar a norma de um outro país, traduzir e colocar aqui igual, mas ela é bem similar. As funções em si, na maioria, são as mesmas. A gente muda o valor de ajuste, às vezes combina um pouco coisa de uma norma daqui, outra norma de outro país, faz alguma coisa nova também, dependendo aqui. Mas essa parte técnica, tá, de fazer a pesquisa de outras normas e fazer essa reorientação técnica do documento, talvez seja a parte mais simples, tá, da elaboração da revisão de uma norma. A parte mais difícil é, de fato, chegar num consenso, tá, numa solução que agrade a todos, né, uma coisa que fique aí um meio termo tecnicamente correto, mas que, ao mesmo tempo, agrade a distribuidora, agrade o instalador, o fabricante, o integrador, a ONS também, né, que é importante do ponto de vista do sistema, a ANEEL também, tá? Isso possa ser levado, por exemplo, para as portarias do Inmetro, tá? Sem muita dificuldade, que não tenha conflito também com coisas relacionadas, por exemplo, à CREA, a legislação, NRs. Então, esse consenso, tá? Essa organização aí de colocar todos esses atores juntos e chegar num documento que todos eles concordem, tá? É a parte mais difícil. Tá? Então, a gente falou agora há pouco, né, a Lívia respondeu a questão aí da terminologia, né, falando do consumidor. A terminologia, por incrível que pareça, é um ponto muito importante, porque às vezes a gente está falando a mesma coisa, está uma reunião, está um monte de gente falando a mesma coisa, mas um usa uma palavra, outro usa outra palavra,
e todo mundo se desentende porque acha que estão falando coisas diferentes, então às vezes demora, né, para ir à frente num ponto, porque tem que chegar primeiro no entendimento de terminologia, depois todo mundo coloca, né, suas necessidades e interesses, e aí, por fim, a gente vai fazer a decisão técnica daquele requisito. Então, é por isso que demora, tá? E, assim, a gente não quer fazer uma coisa apressada, jogar um documento aí, né? A gente entende, a gente já foi cobrado diversas vezes por empresas, associações, por que está demorando tanto a revisão da norma? O mercado ele precisa, tá, de uma norma técnica. Como eu falei, a norma atual ela é robusta, mas ela tem, por exemplo, a deficiência na questão da bidirecionalidade. Então, esse é o principal ponto, talvez, da revisão agora, é essa bidirecionalidade, né? Os sistemas de armazenamento estão vindo aí cada vez mais forte, né? Então, a gente precisa dar essa resposta, tá, para a sociedade em termos de norma técnica. Mas a gente não pode fazer isso de forma apressada, né? Senão vai vir uma norma com erros, ou uma norma que é incompatível, às vezes, depois com alguma coisa, ou que a gente precise, no futuro, mudar, né? A pior coisa que pode acontecer é colocar um requisito agora, todo mundo se adequa àquele requisito, daqui a alguns anos muda o requisito, vai ter que fazer retrofit, vai ter que trocar equipamento. Então, a gente tem essa preocupação toda na hora de elaborar a norma. É bem complexa essa norma. Tem normas, talvez, que sejam mais fáceis de elaborar, porque o tema é mais restrito, mas essa, como é muito complexa, é muito ampla, ela vai do fabricante do equipamento ao instalador, a ANEEL, distribuidora, ONS, então é bem complexo, né? Fazer uma norma desse tipo, né? Mexe com tantos interesses ao mesmo tempo. Nesse cenário, eu participo também dentro do ambiente e é complicadíssimo. É como fazer uma lei, tá? Onde tem como discutir uma regulamentação, fazer uma lei. Não é uma coisa que tenha um superior dirigindo o processo, né? Ele é um processo horizontal que trabalha muito no convencimento daqueles itens, né? Eu destaco que numa reunião, uma própria associação nos comunicou sobre uma questão da velocidade, e aí nós ficamos 2 reuniões de 3 horas discutindo potência, para definir uma definição de potência, qual era a potência de um gerador fotovoltaico, sendo que os próprios membros da associação estavam divergindo entre si, na própria definição, que um queria de um jeito, outro queria de outro, outro queria de outro, né? Então, a construção ela é lenta. E é um ponto bem importante que eu acho que tem que ser destacado, né? Que nós temos uma penetração de GD até agora e nós temos problemas de inserção excessiva num alimentador, ou seja, potência muito grande no alimentador, mas nós não temos grandes problemas técnicos em si associados à não compatibilidade dos equipamentos em si. Ou seja, se nós conseguimos a penetração que nós temos, os problemas são porque mudou o panorama. A norma foi pensada num panorama ainda muito anterior, com base no mundo em 2012, né? E ela foi muito bem feita. Para o propósito que ela foi feita, ela funciona muito bem. Os problemas que o Fabrício levantou, elas são muito posteriores no mundo também. Os primeiros problemas de impacto do sistema elétrico foram introduzidos em 2012 na norma. Então, a nossa norma ela é bastante robusta e muitos parâmetros que a gente não tinha do sistema elétrico. Ninguém conhecia GD no Brasil em 2012. As concessionárias, o ANEEL, o operador do sistema elétrico, ninguém sabia nada. Então, o que foi construído, o Marcelo aí, um trabalho ele, o Sorziles, mais um grupo inicial lá, fez um trabalho de tentar fazer o melhor possível e foi feito um ótimo trabalho, né? Ela datou pela evolução, né, e pelo conhecimento que se ganhou ao longo do processo, né? Então, é natural. E para conexão direta de fotovoltaica na rede, por exemplo, só a fonte fotovoltaica como inserção, ela ainda é bem contemporânea. O maior problema nosso hoje que nós enxergamos é o impacto no SIM, né? Assim, ou seja, levar essas questões de imunidade no impacto no SIM, são assuntos mundialmente mais novos. E também a questão do fluxo, preparar para o fluxo bidirecional, né? Preparar ela para o cenário de recurso energético distribuído, né? Porque no mundo inteiro se passou de um cenário de norma de fonte para norma de GD para norma de BIR, né? Norma de recurso energético distribuído. E tudo muito rápido.
E as normas também não evoluem lá rápido. A norma americana da Califórnia começou o estudo em 2011, a norma saiu em 2018, né? Por causa do mesmo processo. O consenso não é rápido, né? Então, é um setor com evolução muito grande, crescimento muito rápido, e normatização é difícil de evoluir rapidamente com consenso. A ANEEL deve sofrer com a mesma questão, né? A ONS também já está impactando, né? E um pouco mais devagar ainda, tem outros impactos, mas a ONS tem outros impactos, sair de uma matriz com inércia girante para uma matriz sem inércia girante, com as usinas d'água, com as fontes renováveis, né? Os paradigmas, todo mundo tem desafio aí, e construir isso não é fácil, né? Mas a gente está no caminho certo, assim, a gente tem problemas, não de problemas, a gente tem desafios, né? E a gente está enfrentando eles dentro do possível. E, obviamente, com mais gente contribuindo, ao invés de só criticar de fora, né? Trabalhando para contribuir, a coisa cresce mais. Eu vejo muita gente, como tudo em política, né? É muito fácil falar mal do político e não fazer nada, não tomar decisão em cima, né? Então, quem não está... Eu tenho uma teoria que eu não levo em consideração a opinião de quem nunca tomou decisão e quem nunca faz nada, tá? A opinião, para mim, tem que ser alguém que está atuante no processo, dando a cara a tapa. Esse tem uma condição de dar uma contribuição, né? Ficar de fora, vendo os outros tentar fazer e errar, é fácil, né? Agora, fazer é o mais difícil, né? Então, quem faz erra, né? E vai ter erros, mas não é porque os erros são propositais, são erros que a gente, tentando fazer o melhor, erra, né? Eu estou dizendo assim, não erra como instituição, como sistema, como pessoa, né? Em todos os níveis. Só fazer uma complementação. Na época, até que lá em 2000, a norma começou a elaborar em 2000, se não me engano, foi em 2011, tá? Quem puxou ela foi o Grupo Setorial Fotovoltaico da BIE, né? Na época era o Wildo, né? O Wildo Betti, que era o coordenador, né, da comissão. Naquela época, né, como tu falaste, né, não tinha muita gente envolvida, né? Os interessados eram poucos. Então, não tinha tanto conflito. Tanto é que a norma foi elaborada em coisa de 2 anos. Né? Uma norma totalmente nova, elaborada em coisa de 2 anos. Né? Com essa complexidade, foi um tempo bem rápido. Mas porque tinham poucos interessados. Né? Os maiores interessados na época eram os fabricantes e as distribuidoras, que recebiam esse sistema. Né? Então, tipo, não tinha mercado, na época também não tinha nem a 482. Então, estava tudo sendo construído. Então, na época, você poderia dar a direção que fosse, que o pessoal ia para aquela direção, né? Não tinha muito problema de chegar no consenso. Então, hoje é mais complexo, porque como já tem um mercado estabelecido, já tem interesses bem mais diversos, né? É mais difícil chegar nesse consenso. Né? Isso aqui também é uma das razões que, se alguém comparar, né? A outra foi em 2 anos, uma norma nova, agora uma revisão, está demorando mais. Então, tem essa questão também que tem que ser levado em consideração. Com certeza. Para ir longe desse assunto, mas eu vou fazer outras perguntas que eu tenho aqui na carteira, né, para a gente continuar debatendo, né. Também surgiu dos fóruns que eu levantei, que uma pergunta que vai para a Lívia, talvez para o Fabrício também, principalmente na parte de distribuição, né? Nós vemos que no mundo, a maior parte dos países, por exemplo, na própria Europa, quando houve a unificação europeia, eles começaram a unir padrões, né? Cada país tinha um padrão de tensão, né? Tinha países 220, tinha países 230 e tinha países 240 volts. A Inglaterra era 240 volts, a Itália era 220, a Alemanha 230. E eles mudaram os limites de tensão lá na Europa toda, unificaram, colocaram 230, 50 Hz em todos os países e aumentaram o limite para mais ou menos 10%. Então, e aos pouquinhos, o país que tinha 240 Hz foi reduzindo os taps do transformador para chegar nos 230 e aos pouquinhos o de 220 foi aumentando os taps para 230, né? Então, tem um cronograma. E nós vemos no Brasil que tem uma diversidade de redes, né, muito grande. Isso cria um problema tecnológico para o mercado, para o consumidor como um todo, né? E se existe alguma
alguma visão da ANEEL na tendência de harmonizar em 220, 380 ou 127, 220, dois níveis, né, digamos assim, agrupar todas aquelas tensões altas em 220, 380, as tensões baixas em 127, 220, né? Ou os limites, por que o mais 5% do limite se o mundo usa mais 10% hoje em dia, né? Ou seja, o limite do precário, aquele que no mundo inteiro não se trabalha com precário, se trabalha com limite máximo e mínimo. Se existe uma discussão, eu sei que é um assunto talvez complexo, mas é um assunto técnico, né? Se existe uma discussão em cima dessas definições, tentando, assim, harmonizar alguma questão nisso, né? Porque o mundo, outros países, geralmente acontece essa discussão sempre nos comitês de norma, né? O mundo inteiro mudou alguma coisa, por que o Brasil não adapta alguma questão, então, continua com alguns paradigmas que os outros países já mudaram, né? E isso tem um impacto na GD, o mais 10% tem um impacto na GD por sobretensão, né? Que as concessionárias questionam isso, né? Por uma questão por que aqui no Brasil é só mais 5%, em outros países é mais, se aceitou aumentar o limite, né? Se existe algum debate dentro da ANEEL quanto a isso, né? Uma vez que o pessoal argumenta que os equipamentos novos, né, toleram esse tipo de variação de tensão, né? Então, eu trago para o debate aí se tem alguma visão quanto a isso, né? Que é uma questão recorrente, assim, o Marcelo também já deve ter ouvido várias vezes sobre esse mesmo tema. De fato, a gente tem uma diversidade enorme e, às vezes, assim, dentro de uma mesma distribuidora, né? Se você for pegar a questão de extensão também de alimentador, né, que vai impactar também nessas impedâncias de curto-circuito, enfim, para fins de, até para o trabalho de vocês, a gente sabe que há uma diversidade enorme entre distribuidoras e dentro da mesma distribuidora, né? E às vezes, assim, o mesmo grupo, né, trabalha com filosofias de redes distintas, porque às vezes a distribuidora já foi de outro grupo, né, empresarial, mas a gente não tem isso em mente, sabe, unificar padrões. A gente tem uma diversidade muito grande também nas áreas de concessão, o tipo de consumidor que é atendido, né? Você tem áreas mais rurais, você tem áreas mais urbanas. Então, assim, de fato, isso foi sendo construído no país de uma forma distinta. A gente tem ali os valores padrões, mas a gente não tem na cabeça essa questão de unificar. O que a gente faz, assim, né, é entender essa diversidade nas nossas análises, né? Então, você tem uma particularidade ali na sua rede, né? E você faz uma exigência adicional por conta daquela particularidade, né? A ANEEL vai tentar entender essa particularidade, mais do que tentar unificar, até porque unificar imputaria um custo, né? Um custo que vai ser repassado para o consumidor, tem que ver até onde vale a pena. Mas, obviamente, que traz complexidades, enfim, soluções distintas, né? A gente tem problemas diferentes, né, em distribuidoras diferentes, então de fato um grande desafio, assim. Quanto a essa questão do limite de tensão também, até onde eu saiba, né, pelo menos aqui do grupo de qualidade, também não há previsão de mudar esses limites, né, de, enfim, tensão crítica, precária, né, até onde eu saiba. Não sei se posso até depois investigar se houve já essa discussão, né, em adequar mais aos limites que é adotado lá, enfim, que são adotados lá fora, né, em termos percentuais. Mas, de fato, é uma diversidade enorme, né, e eu acho que ela vai ser mantida assim, viu? Pelo menos no curto prazo ou no médio prazo, a gente não trabalhou com essa ideia de unificar. Tá mudo, professor, eu acho. Deixa eu ver aqui. Ele muta automático aqui. Fica um tempo sem falar, ele muta automático. É que essa discussão a gente recebe muito no comitê de normas dos fabricantes, né? E às vezes eles confundem muito a norma com o papel da norma. O que nós temos alçada para decidir ou não temos alçada para decidir. E trazem um pouco, às vezes, algumas dores, né? Também a gente tem que ouvir, às vezes são pertinentes, né? Eles falam por que não poderia ser ampliado o limite, né? Que é o que a Europa fez, né? Amplia o limite e mantém todo mundo com tensões, por exemplo, 120, ele poderia ser dentro do grupo de 127, manteria com mais ou menos 10%, ele ficaria dentro do grupo. É uma visão, assim, eu estou falando só que é isso que tem uma... Porque isso aí é um problema que
um dia, talvez, a gente vai ter que encarar esse problema, né? Vai ter que porque ele cria dificuldades para fabricantes de equipamentos, fabricantes de inversores, tem dores quanto a isso, né? A gente ouve de ter um grande número de inversores testados para cada tensão. Principalmente na hora de ensaiar. Na hora de ensaiar, tem que ter um ensaio para cada limite, né? Então, das proteções. Então, essa é uma das dores aí. Eu estou trazendo, assim, na verdade, para levantar o debate mesmo, né? Porque às vezes o pessoal não pergunta, né? Não sabe. Nós não entramos no debate lá na Comissão de Normas, né? Nós não falamos, isso vem de cima, né? Nós aqui não vamos debater, porque às vezes você quer debater coisas que não estão na alçada do debate, né? Não tem poder decisório. Às vezes eles confundem a própria norma técnica com regulação, né? E falando, a norma técnica é um marco que dá ao regulador subsídios para decidir coisas, né? Essa que é a grande visão. Então, tem mais uma pergunta aqui, mudando um pouquinho de assunto, indo na direção do sistema elétrico. No CEPOC, na segunda-feira, teve uma discussão que participou o pessoal da Typhoon Rio, participou um pesquisador do Austrian Institute of Technology, né, da Áustria, falando sobre certificação e uso de hardware in the loop para certificação de sistemas. E eles destacaram aquilo que eu já até havia comentado com o Fabrício em discussões sobre o uso de testes, né, do software, para avaliar se o software dessas unidades geradoras ele está robusto e adequado, e que eles estão num caminho de trabalhar também, eles estão trabalhando lá fortemente, já estão executando isso, e alguns operadores elétricos já estão exigindo isso, a certificação num laboratório de terceira parte, né, para ser idôneo, avaliando se todos os limites operacionais do equipamento, não simplesmente um modelo, né, que ele diz que atende. Não adianta ter um modelo e o modelo o equipamento que implementa o modelo não está implementando o modelo, né? Então eles estão trabalhando muito fortemente numa questão de certificação, né, para garantir confiabilidade do sistema elétrico. Chega ao nível de potência que a inserção das fontes baseadas em inversores está tão grande que não tem mais laboratório. Assim como um gerador síncrono. Você não pega uma usina de Itaipu e faz um teste no laboratório dela, né? Não tem como, é inviável, né? Você pode fazer algum teste do controlador de tensão, né? Do controlador de estator, da máquina, mas não tem como fazer um teste da usina inteira de um gerador de 400 megawatts. Não tem laboratório do mundo para isso. Né? Então, eles estão indo nessa direção, os inversores estão crescendo em potência e estão indo na mesma direção, né? De fazer testes pelo menos o software, né? Uma vez que é modelado o comportamento é bem conhecido o comportamento da parte eletrônica, de potência, digamos assim, do conversor, modelar um software, garantir que o software seja robusto o suficiente para isso. Vocês têm algum debate, e essa discussão lá trouxe, né, que até falaram, não sei como é que está aqui no Brasil, né, dentro do debate deles, né, como é que está aqui no Brasil, mas isso já é uma realidade de discussão lá em países que têm penetração de fontes baseadas em inversor maior. Se tem alguma questão, algum estudo feito do INS quanto a isso? Deus, obrigado pela pergunta. Voltar um pouquinho assim, né? Por exemplo, o INS hoje, nós somos o gestor da base de dados de simulações de estudos, né, do Sistema Interligado Nacional, né? O responsável por fornecer um modelo matemático, né, que representa determinado equipamento, né, é o agente detentor daquele equipamento, né? Então, o que o INS pede? É comum, assim, por exemplo, usinas de grande porte, seja hidrelétrica, termoelétrica, baseadas conectadas em inversores, né? Ela precisa fornecer um modelo matemático que representa o comportamento desse equipamento, para a gente depois, né, estudar a integração dessa usina e a interface com o desempenho do sistema. Aí a gente pede uma série de testes, onde esse modelo precisa ser validado em alguns testes em ambiente real, né? Por exemplo, é comum um teste de degrau em regulador de velocidade, rejeição de carga na usina, rampa de potência, degrau em potência, né? Então, esses modelos matemáticos são baseados em vários ensaios de testes, né? No INS, a gente não tem, né, condição de testar via laboratório, né? Por exemplo, uma simulação em tempo real, né? De maneira detalhada os controladores de todos os equipamentos, né? No INS a gente até tem um RTDS muito grande, né? Eu acho que até o maior da América Latina, mas onde a gente foca muito em estudar o desempenho dos bipolos de corrente contínua, né? Então a gente tem lá réplicas dos controladores e proteções dos bipolos
Então, a gente consegue fazer vários estudos específicos, né? E como assim, a gente tem 20 gigawatts praticamente de bipolo, né, em corrente contínua chegando na mesma região do Sudeste, né? Então, isso a gente detalha, né, bastante coisa, né? Daí tanto malha de controle quanto o próprio software, né, dos equipamentos, né? Agora, estamos falando assim, do ponto assim, que à medida que essa penetração dos renováveis está crescendo, a gente precisa melhorar a quantidade de testes que a gente faz também nessas usinas, né? Em outros tipos de fonte, né? Isso aí, eu sei que o UNS tem uma gerência específica disso, né? Que é de integração de instalações. Ela tem iniciativas nesse sentido, não estou acompanhando todas recentemente, né? Só que eu acho que a gente ainda não está nessa, digamos assim, essa etapa assim, de ter um laboratório terceiro trabalhando em conjunto com a gente, de produzir esses testes, né? Eu achei que a gente vai caminhar para isso, né? Mas só assim, só quis dar um contexto assim que tudo que a gente simula, né? Uma simulação que eu apresentei com um modelo matemático de equipamento que foi testado e validado com ensaio de campo, né? Até Itaipu, por exemplo. Itaipu, um tempo atrás, Itaipu fez uma atualização do regulador de velocidade dela, né? Onde ela fez um ensaio na usina, né? A usina fez um ensaio, eventualmente vai a gente do INS acompanhar esse teste, a gente pega a medida, opa, como é que esse equipamento se comportou, né? E a gente tenta ver, será que o modelo de simulação está com o equipamento aderente, né? Então, é basicamente isso que a gente faz, né? Mas, à medida que a gente cresce a eletrônica de potência, cada vez mais a gente precisa desses ensaios aqui que o Mikkel está comentando. Na verdade, o que o pessoal fala é que, e é uma discussão bastante grande na parte de firmware, né? Não adianta ter um firmware que faça a função, ele tem que ser robusto para a função, né? É uma questão que está trabalhando muito agora na parte de teste de software. Como, por exemplo, uma televisão, você deve ter uma Smart TV. De vez em quando a gente tem que desligar até a tomada para ela se reconfigurar, né? Dá um loop. Eu tenho uma TV lá em casa que trava conforme for uma sequência. Ele não trava no primeiro dia, né? Ele trava depois de uma semana, 2 semanas. Tem que desligar a tomada, parece para reiniciar o software dela e uma sequência, talvez uma sequência X que nunca foi pensada na rotina de teste de software, né? Cause um problema de uma situação, de um loop infinito, ou de uma situação que não funciona mais adequadamente, né? Sim, nessa direção aí que o pessoal tem debatido, né? Que a partir do momento que está se levando muito mais funcionalidades para a firmware, né? Não adianta a funcionalidade funcionar, ela tem que ser robusta no longo prazo, né? Que tem uma confiabilidade, né? Senão não adianta ter o firmware. Ele testa, na condição de teste, ele faz todo o teste, aquele testezinho standalone, ele funciona, mas no longo prazo, conforme a sequência de eventos, vai ocorrer uma situação. Essa é uma questão, é um debate não só para isso, para todas as áreas, para eletromédicos, para todas as áreas tem esse mesmo debate. A gente está levando muita coisa para a firma e, às vezes, o nível de robustez, de confiabilidade desse firmware, né, não tem um nível de teste, de certificação, de garantia de funcionamento nas situações críticas, né? Então, eu acompanhei um pouco o pessoal do debate de teste de software. Eu já vi problemas de simulador de desfibrilador com batimento cardíaco. Também dava uma sequência de comandos lá e ele já não parava de medir batimento cardíaco, o software, e o cara ficava injetando lá, dando choque na pessoa, né? Achando que a pessoa tinha parado o coração, ele tinha voltado, ele parava de novo, ele voltava, matava a pessoa no choque, né? Então, por questão de confiabilidade de software, né? Isso é uma questão, eu acho que é um debate bem amplo em todo o sistema elétrico, assim como tem a questão da confiabilidade de comunicação e dos ataques terroristas e de hackers, que também, a partir do momento que a gente tem telecomando, também viram um outro problema, né? Tem o problema do software funcionar adequadamente, né, nesse cenário. Isso a gente está cada vez com a inserção de GD, está colocando mais demanda em cima do inversor. O software do inversor hoje já é grande, né, do inversor fotovoltaico. Tem quantas linhas de código para atender todas essas demandas e garantir que isso seja robusto também é tão importante quanto ter a função, né? Então, é um debate aí que vai longe, né? Até tem o Lucas Belinazzo falou aqui que na indústria aeronáutica o teste de firmware é fundamental, indústria de alta confiabilidade, né? E é um debate que eu acredito que também vai entrar para o sistema elétrico, ainda embora a gente... um próprio relé de comunicação, um relé de uma empresa, imagina um relé eletrônico. Hoje em dia, os relés são eletrônicos, né? Se o relé eletrônico dá uma pane de firmware, acabou a proteção, né? A proteção
parou o relé, simplesmente ele pode desligar tudo, ele pode ter proteções, mas digamos que tem uma situação lá que ele não funciona, né? Então, esse é um debate, acho que é uma oportunidade também para vários profissionais, para o pessoal que está assistindo aí, trabalhar, né? Que garantir testes e confiabilidade das funções implementadas nos diversos ambientes, seja em software de PC, seja em software embarcado dos equipamentos, garantir que eles sejam robustos o suficiente para situações que eles estão sendo submetidos, né? Então, esse era um debate. Se alguém quiser tiver algum comentário adicional sobre o assunto. É um assunto que eu só peguei um link porque veio da discussão de uma outra plenária aqui do evento, né? Que estava debatendo esse tema, né? Então, é uma questão bem relevante. Uma questão bem relevante aí também que cabe do debate, até o Raul e a Fátima participaram ontem, que era um debate sobre armazenamento e mostrava uma curva de redução de preços de veículos elétricos, de baterias, né? A demanda reduz o preço, assim como aconteceu em fotovoltaica, né? Aumenta a demanda, aumenta a escala, se consegue potencializar os processos produtivos, fica mais barato e o processo é cíclico, né? Está correndo com veículos elétricos de uma maneira bastante rápida no mundo. As indústrias estão parando de desenvolver motores a combustão, ou seja, a penetração de motores a combustão vai, até para reduzir a dependência de petróleo, que é um mercado que tem um problema geopolítico também envolvido, né? Então, eles querem sair desse cenário e ir para outros caminhos, e por questão de poluição em grandes centros. E isso vai gerar uma demanda enorme em mudança do perfil de carga, né? Um aumento de carga. Hoje, se nós pegarmos a energia do Brasil, 56% é transporte, e 44% é elétrica. Basicamente, se pegar aqueles panoramas do balanço da EPE, né, de planejamento energético, mais ou menos isso. E esses 58% de transporte não dá 1% em elétrica, né, que seria trens urbanos, metropolitanos, metrô, que é basicamente o que temos de eletrificação. O resto é praticamente tudo a combustão, né? E quando entrar essa carga toda no sistema elétrico, né, vai dar um impacto bastante grande, né? Principalmente para os operadores aí que trabalham no sistema elétrico, como a Lívia já deu um insight, né, dessa questão que a ANEEL tá vendo, mas talvez o Fabrício também poderia debater alguma questão, como é que está sendo enxergado pelos órgãos reguladores esse estudo, esse planejamento, e esse movimento também que é inevitável, né? Que ele vai vir, né? E como é que isso vai impactar no sistema elétrico, tanto de distribuição quanto de transmissão, sistema interligado nacional. Obrigado, Nicolas. Falando um pouquinho de armazenamento aqui no Brasil, né? Alguns países já utilizam, né, por exemplo, baterias para prestar serviço ancilar de regulação de frequência, né? E o Brasil ainda não, né? Aí muita gente pode pensar assim, poxa, o Brasil está atrasado nisso, né? Não é que a gente está atrasado e não tem motivo, né? É porque a gente tem, né, intrinsecamente, nosso parque gerador, máquinas síncronas de grande capacidade de inércia, prover regulação primária e secundária para o sistema, né? Então, assim, a gente não tinha essa necessidade, igual vários países passaram a ter essa necessidade, digamos assim, urgente, né? Então, precisou entrar bateria lá para prestar um monte de tipo de serviço e, atualmente, isso ainda no Brasil hoje, a necessidade é muito menor que de outros países, né? Por exemplo, a gente tem a maior bateria do mundo, que é a capacidade que a gente tem de guardar água, né, estocar água nos nossos reservatórios, né? Então, a gente tem uma característica que, de certa forma, deixa a gente em vantagem em relação a outros países, né, para fazer esse gerenciamento de fontes renováveis e intermitentes, né? Mas a participação das fontes renováveis e intermitentes está crescendo, geração distribuída crescendo, veículo elétrico pode crescer, e a quantidade de expansão de reservatórios, a gente não vai expandir mais significativamente usinas com reservatórios. Então, daí a gente vai precisar de ajuda, né? E baterias, né? A bateria é um equipamento que qualquer operador de sistema elétrico gosta, porque ela dá muita flexibilidade operativa, né? É um equipamento só que ele pode prestar um serviço de frequência, de tensão, ajudar a fechar uma ponta de um sistema, congestionamento de transmissão. Então, ou seja, é um equipamento que pode fazer muita coisa, então é muito bom, né? Então, assim, com certeza o INS vê de maneira muito positiva as baterias, né? Mas é toda uma questão, assim, de benefício que ela traz e o custo atual, né? Dado soluções que a gente tem ainda hoje convencionais disponíveis, né? Que prestam o mesmo serviço com um custo mais barato, né? Então, a gente não pode só colocar o equipamento de moda, né? Digamos assim, né?
E a questão de veículos elétricos, né, o CCONS já estuda esse tema, né? Isso, na verdade, assim, quem eu acho que hoje dá mais atenção ainda a esse tema é a empresa de pesquisa energética, né? Porque esses veículos elétricos vão entrar no sistema e aumentar de maneira significativa a nossa carga. A gente tem que ter um planejamento da expansão da geração que está vendo isso daí, né? Não adianta falar, o ONS resolva esse problema né, digamos assim, no curto prazo, né? Se a gente não tem capacidade de geração para suprir esse aumento de carga, né? Então, eu sei que a EPE faz um monte de estudos de otimização, modelagem de cenários futuros para considerar essa entrada, né? Porque a gente vai expandir daí a geração com base nisso, né? Mas, assim, olhando a nossa matriz daqui a uns anos, com tudo isso aqui que a gente está discutindo entrando, certamente as baterias vão ser equipamentos assim que vão ajudar, né, vão ser os coringas assim da operação para ajudar a gente em um monte de aplicação, né, para a gente absorver isso, né. Eu sou muito otimista assim em relação aos veículos elétricos, né. Eu acho que na próxima década a gente vai ter muito veículo elétrico aqui no Brasil e vai ser, eu acho que mais desafiador ainda trabalhar com operação do sistema elétrico com essa nova realidade. Ótimo. Lívia, tem algum comentário quanto a isso? Pelo que já mostrou que vocês já estão com essa questão da GIZ, né? Já estão falando sobre, já estão pensando sobre esses estudos estratégicos, né? De penetração de veículos elétricos. E entrando nessa direção que eu via, que estudei, né, por causa de normas técnicas, né, o Marcelo também tá acho que mais ou menos por dentro, né, que a gente viu, né, que o local onde tem maior penetração de carro elétrico no mundo é na Califórnia, né? Por quê? Mas não é por um motivo só ecológico geral, é por problema que a matriz de transporte em Los Angeles e São Francisco, mas Los Angeles em especial, ela é uma matriz particular, privada, tem aquelas mega highways lá, todo mundo, 15 milhões, 20 milhões de pessoas usando veículos, em geral, potentes, bem mais potentes que a média dos nossos, né? Não tão preocupados com o consumo de combustível, digamos assim, e num clima desértico seco. Então, isso cria um problema de smog, de poluição ambiental violenta. Então, eles criaram um monte de regras e benefícios para veículo elétrico, pensando, no primeiro momento, por qualidade de ar, né? E aí, a reboque, vem todo o resto, né? Criaram faixas especiais de trânsito. E lá começou a aparecer o problema no sistema elétrico primeiro, né? Rápido e primeiro, né? E eles partiram para a direção da tarifação variável, né? Eles criaram o Road 21 e toda aquela política de tarifação variável, né? Como um caminho de fazer por meios econômicos tentar equilibrar uma oferta e procura, porque se todo mundo fosse carregar veículo elétrico a qualquer horário, né? E obviamente a pessoa aumenta o veículo elétrico, ela consumia 500 kWh mês. Aí ela comprou um veículo elétrico, ela passa a consumir 2.500 kWh mês. O que ela faz? Põe geração renovável, né? Tenta usar toda a área que ela tiver para solar, para eólica, para qualquer coisa, né? Então, eles tentaram fazer uma política de tentar usar que a pessoa se autogerencia por finanças, né? Ou seja, tarifação variável horária, a cada 15 minutos, nessa direção, né? Você enxerga a tua visão que pensando nesse cenário, não é curto prazo, né? É um cenário de futuro, mas aqui a gente está na academia pensando em futuro, né? Que a gente vai ter que trabalhar também, e a ANEEL tem alguma ideia que no futuro a gente vai ter que ir nessa direção também? Você falou em medidores, né? Na questão de medidores, né? De colocar... E uma questão fundamental é o medidor se comunicar com a operadora, né? Com a distribuidora de energia, né? Para poder fazer essa gestão e tarifação. Então, tem um mapa tecnológico, um roadmap aí, né? Uma rota para chegar lá, né? Então, como é que vocês enxergam essa questão? Exatamente, professor. Na verdade, esse trabalho foi feito com a GIZ no âmbito deste processo nosso aqui, né, da regulamentação dos recursos energéticos distribuídos na distribuição, né? E o relatório ele é bem bacana porque ele traz um apanhado, né, de alguns países e no último relatório, né, são 3, ele traz uma proposta de medidas a curto prazo, a médio prazo e a longo prazo, né? Uma proposta para a ANEEL, né? Seguir um roadmap, né? A gente está muito com essa cabeça, né? De ter esse planejamento, né, de longo prazo, porque esses recursos energéticos distribuídos, enfim, essas tecnologias como micro-redes, usinas virtuais, né?
elas não estão todas prontas para entrar agora, até porque a gente não tem um modelo tarifário adequado para recebê-las, né? Nenhum modelo de mercado, enfim, de remuneração. E a gente tem que se planejar, né? Pensar enfim, em etapas, né? De curto, médio e longo prazo para viabilizar esse novo mundo, esse novo sistema de distribuição, né? Em relação e lá nesse relatório ele trata de veículos elétricos, né, de sistemas de armazenamento, né, e no caso de veículos elétricos é muito importante que você tenha de fato esse sinal tarifário para que ele consuma energia na rede nos horários em que você está com uma rede aliviada, né? Se ele consumir energia da rede em uma condição já de sobrecarga, né, aquilo vai ser um problema. Então, isso tem que ser desenhado em conjunto, né? Hoje a gente tem aí a tarifa da baixa tensão, que é a tarifa horária, a nossa tarifa branca, né? Mas é o consumidor que opta por aderir a essa tarifa ou não. Assim, a gente não tem hoje esses estímulos tarifários que vão induzir o consumidor a ajudar a rede, por exemplo, né? Ou pelo menos a não piorar uma condição da rede, né? A gente não pede nem que ajude, mas que, enfim, evite causar ou aumentar um problema, né? Então, esse relatório a gente indica. Essa é uma iniciativa no âmbito da distribuição. Então, a gente ali vai discutir, sim, os serviços eventualmente prestados, né, por esses recursos, a bateria, por exemplo, né, como a gente vai utilizar a bateria, atrás do medidor, como é que eu comentei anteriormente, quais fluxos de energia a gente vai permitir atrás do medidor, né? Vai possibilitar troca de energia entre bateria e rede e participação no atual mecanismo de compensação. Isso não está definido. Então, assim, a gente tem muita coisa ainda para evoluir, desde os modelos, né, regulatórios, os modelos em que vão se encaixar cada um desses recursos, até a questão da evolução tarifária que vai ser necessária para permitir, enfim, a gente dar os sinais econômicos necessários, né? E a questão da medição aí, ela é quase que um fator limitante, digamos assim, né? O relatório lá das consultorias, né? Esses relatórios foram elaborados pela PSR Sigla Sul, eles colocam lá o medidor inteligente como curto prazo, digamos assim. Sem ele, você não consegue fazer muita coisa. Eu não consigo ter uma tarifação horária sem ou enfim, um medidor que hoje eu não preciso medir nem demanda, né, na baixa tensão, enfim, a tarifação horária, ela acontece, o medidor que mede postos tarifários é só para quem adere à tarifa branca, então, assim, a gente tem essa questão do medidor que hoje é quase que um elo faltante para essa modernização e que não pode ser um elo faltante, na verdade, hoje ele é, e a gente nunca sabe, assim, se a ANEEL deve impor uma substituição massiva de medidores, assim, a gente tem realidades muito distintas, né, de áreas de concessão. Então, assim, tem locais que não vai valer a pena você trocar, né, um medidor normal para um medidor inteligente, são consumidores com baixo consumo. Então, assim, talvez tratamentos distintos, né, para áreas de concessões distintas seja um caminho possível, né, para essa questão do medidor, que vai viabilizar essa modernização. Então, na regra atual, a gente não impõe a medição inteligente, a gente não tem nem definição de medição inteligente nos nossos regulamentos, né? É uma iniciativa da própria distribuidora, se ela encarar a troca de medidores, né, como um modelo de negócios, né, ela vai lá, faz a continha dela, de custos-benefícios, e os benefícios vão superar o custo, né, porque quando você coloca a medição, você tem diversos problemas que você consegue resolver, né, perdas não técnicas, enfim, a questão operacional, né, você reduz custos, né, você não precisa um leiturista ir lá na unidade consumidora fazer a leitura, você então economiza aí com recursos humanos, então tem várias questões, né, dependendo da área de concessão, um benefício, por exemplo, de redução de perdas não técnicas, né, de roubo de energia, vai ser o driver, tem distribuidoras que o driver é outro, né? Então, a gente está, assim, de fato, até um pouco, assim, tentando desenhar esse planejamento. A gente mesmo não sabe o caminho que a gente vai tomar. E o objetivo desse processo dos recursos energéticos distribuídos é que ele integra diversos temas, né? Ele integra a regulação econômica, ele também interfere na questão da tarifária, né? Então, ele tem vários processos aqui na ANEEL que se comunicam
e eles precisam ser pensados no longo prazo e planejados no longo prazo. Agora, a gente tem uma outra iniciativa que já é o armazenamento no sistema interligado, né? E, enfim, em geração. A gente acha que está até com uma consulta aberta, que aí seria um pouco do que o Fabrício colocou aí, né? Entraria mais no que ele falou. Agora, na distribuição, a discussão também está se iniciando neste semestre. Aprofundando, o professor Lucas aqui falou do preço flutuante em função da oferta e demanda, como na Austrália, tem sido pensada pela ANEEL, ANS. Eu acho que também dentro da pergunta que você já respondeu, está sendo pensado, mas ainda não está em nada definido, né, num curto prazo. É lógico que a tarifação variável é uma maneira de regular a oferta e a demanda, né? Mas uma questão que eu não vi ainda um estudo, e essa é uma pergunta pessoal minha, não é para o Fabrício, né? Não é de ninguém, essa não foi passada por ninguém, tá? Como, isso é uma pergunta que nessa discussão dos estudos que eu estudei ali sobre essas questões de tarifação variável, como se há um impacto econômico tornar a curva mais flat de consumo e produção de energia, ou mais casada com a produção de renováveis, quanto isso reduz, digamos assim, investimento, e isso tem alguma métrica, alguma maneira, alguma visão de vocês? Por exemplo, se nós casássemos bastante o consumo de energia casado com a disponibilidade, em especial quando tem renováveis intermitentes, como solar e eólica, né? Isso reduziria muito o investimento no sistema elétrico e o investimento em redes, tanto na transmissão quanto na distribuição? Para mim, essa pergunta? Né? Para os dois, na verdade, vai ser para os dois, né? Na verdade, porque eu nunca vi esse estudo falando, nenhum lugar do mundo que eu vi estudo falando sobre qual que é o impacto que daria isso do ponto de vista de investimento no sistema elétrico, se houvesse uma gestão pela demanda, digamos assim, né? Fazer o sinal pode ser tarifação variável, né? Geralmente o sinal é esse, né? E fazer com que o consumo de energia fosse sincronizado com a disponibilidade, né? Fazendo com que por exemplo, se eu fosse fazer... Claro, tem cargas que são despacháveis, em especial o veículo elétrico é despachável, né? Você pode escolher para carregar mais rápido ou mais devagar no horário que tem o preço melhor, e esse preço, obviamente, é em função do recurso disponível, né? Se isso reduz muitos investimentos, ou se a nossa curva fosse plana, completamente plana, ao invés de ser uma curva que tem lá de madrugada pouco consumo e elevado consumo à tardinha, isso daria uma redução muito grande de investimento no sistema elétrico? Responder do ponto de vista de sistema de transmissão, tá? E até vou aproveitar e fazer um link com a pergunta do Lucas que eu vi no chat aqui, né? Hoje, né, como que é a formação de preço do Brasil hoje, né, falando do consumidor livre, né? Hoje a gente já tem preço semi-horário, preços calculados por modelos matemáticos, né, de otimização. Então, esses preços semi-horários, eles já dão, não é preço nodal ainda, né, mas é preço regional. Então, de certa forma, esse preço já dá um sinal, né, de tipo assim, olha, é melhor você deslocar teu consumo para determinado horário, né? Basicamente é isso, né? Só que essa volatilidade desse preço horário, eu não sei assim qual que é a correlação dela de ter, digamos assim, esse deslocamento de carga, como que você está falando mesmo ainda, entendeu? Não sei se o ONS já tem algum estudo nesse sentido, tá? Mas o fato da gente ter um preço horário, né, já permite, por exemplo, num dia que for estar muito quente, muito difícil atender aquela demanda máxima, esse preço vai disparar. Então, um consumidor livre, né, que está exposto aí ao mercado de curto prazo, eu não quero me expor a esse preço, vou reduzir meu consumo. E, consequentemente, ele está ajudando o sistema, né? Então, hoje em dia, assim, de certa forma, isso pode acontecer, né? Do ponto de vista de operação de sistema, se a gente tivesse uma curva de carga reta, seria a melhor coisa para todo mundo, né? Para o operador de sistema é muito mais simples, né? Por exemplo, a gente tem muito investimento na transmissão, não só para atender a carga máxima, mas a carga mínima também. Na carga mínima, né, que está muito leve, a gente tem um monte de problema também. Problema de sobretensão, um monte de reator que precisa entrar, compensador estático, compensador síncrono, para resolver aquele período de carga mínima, né? Depois a carga sobe, vai para a carga máxima, a gente daí tem problema de subtensão. Então, você precisa também ter equipamento para injetar daí potência reativa, né? Então, assim, se a curva de carga fosse flat, a gente ia ter, digamos assim, um fator de capacidade da rede de transmissão muito maior, né?
Mas, assim, eu não sei se tem ainda um estudo assim tão amplo, porque, assim, muita coisa também é o hábito da sociedade, do consumo, tem muita coisa que é difícil mudar, né? Já teve até um questionamento recente, né, do TCU, né, falou assim, o quanto que as bandeiras tarifárias, por exemplo, influenciam no consumo da sociedade, né? Que, por exemplo, muitas pessoas não ligam, né? Bandeira amarela, vermelha 1, vermelha 2, as pessoas não têm muito esse conhecimento. Então, assim, um sinal de preço, até onde que ele consegue fazer com que uma pessoa mude seu hábito de consumo, né? Também tem muito disso, né? Mas, assim, pensando numa operação do sistema elétrico, quanto menor a diferença que a gente tiver da carga mínima e máxima, melhor vai ser, e menos investimento vai ser necessário para essa operação segura, entendeu? Agora, eu só não sei te dizer o quanto de investimento que isso reduz, né, o aumento. Até complementando aqui a fala do Fabrício, né, essa questão da mudança, né, do perfil de consumo depende muito, né, da elasticidade mesmo, né, do consumo. Enfim, e a gente não conhece muito bem isso aqui no Brasil. Às vezes a gente se baseia, né, em estudos lá fora, enfim, para, enfim, avaliar quanto que vai dar a redução da demanda de pico em uma determinada subestação, né, de distribuição, e aqui já falando já no âmbito da distribuição, mas são estudos realizados lá fora, né? O que a gente está fazendo aqui na ANEEL, no âmbito aqui até da modernização tarifária na baixa tensão, é uma iniciativa de fazer alguns projetos pilotos, né, em que as distribuidoras vão poder testar diferentes modelos tarifários, e aí entra a tarifação horária, tarifação em duas partes, né, uma parte vai cobrar em demanda, outra cobra em reais por unidade de energia, e aí a gente talvez vai conhecer o comportamento do consumidor diante dessas novas tarifas que vão ser aplicadas, porque de fato é uma informação que a gente não tem, né? Pelo menos o consumidor da baixa tensão. A sensação, talvez um pouco a evidência que a gente tem é que ele muda pouco o perfil de consumo, né? Esses sinais não afetam. E eu consigo imaginar isso até, sabe? Talvez a energia elétrica para uma parte da população pode ser importante, né, nos gastos mensais, mas ainda assim parece que é mais complexo você mudar o seu perfil de consumo, né, do que às vezes aceitar, enfim, uma tarifa um pouco mais cara. Tá? Então, assim, a gente, da mesma forma que o Fabrício colocou, óbvio que uma curva, né, um fator de carga mais alto é desejável também, tanto no âmbito da distribuição quanto no âmbito da transmissão, né, e as tarifas, talvez horárias, elas visam isso, né, reduzir uma demanda de pico, tornar essa curva um pouco mais homogênea, né, bom, na baixa tensão a gente tem essa dúvida, como é que esse consumidor vai reagir? Na média tensão a gente já tem a tarifa horária, né? Enfim, tem a tarifa de pico e fora pico, então a gente é um consumidor também mais preocupado, né, com essa questão, tá? Eu ia comentar outro ponto, gente, e sobre esse mesmo, mas eu vou lembrar aqui porque eu me perdi e eu volto a falar se tiver um tempinho sobre sobre essa mesma questão. Eu vejo assim um comentário, né, que a bandeira vermelha e amarela, como ela, o consumo de energia ao longo do tempo, ele não tem, a gente um insumo básico para a qualidade de vida e para processos industriais, para fabricação. Então, a bandeira tarifária em si não vai mudar muito o perfil de consumo, porque ele fica 2 meses, 3 meses com bandeira amarela, bandeira vermelha, né? A única chance de poder fazer uma gestão de consumo é no mesmo dia ou numa mesma semana, né? Se alterar o consumo, talvez, né? Eu vou fazer tal coisa num dia que está quente, de manhã e para não usar à tarde, né? Mas assim, a longo prazo é muito difícil de fazer esse sinal. Tanto é que a tarifa horária funciona na indústria, né? O horário de pico a indústria para, né? Então, as indústrias todas param 5 horas da tarde, é o horário que o setor industrial para a atividade, né? Basicamente por causa da tarifa horária de energia, né? Então, ao longo do dia você consegue jogar, né? Mas agora, a longo prazo, em 2, 3 meses sem consumir, só em processos talvez extremamente intensivos, tipo uma siderúrgica, né? Que talvez consiga planejar para produzir mais numa época e produzir menos na outra, mas é difícil de fazer esse sinal, eu entendo, a meu ver,
no longo prazo, né? Mas é que essa discussão da gestão pela demanda, da tarifação horária, é uma gestão muito ampla em outros países, né? Por isso eu trouxe aqui, né? E que estão trabalhando muito com essa questão com essa questão de IoT. Isso nada é curto prazo, nada é um movimento que a partir de amanhã vai ser uma mudança radical, né? É um movimento de criar um sinal que vai ser, a partir do momento que você for comprando um equipamento elétrico novo, você vai, tipo, equipamentos que têm cargas despacháveis, máquina de lavar roupa, você pode colocar ela para lavar no horário específico, máquina de secar roupa, tem um consumo alto, não precisa secar de manhã, né? Você pode programar ela para secar à noite, madrugada, mas essa máquina tem que ser pronta para isso, né? E se tiver um sinal preparando isso que vale a pena ao longo do prazo, então acho que esse é um movimento e tem uma parte, tem institutos que mostram que uma parte das cargas são despacháveis e outras não são, né? Iluminação não é escolhível, né? Eu não vou ligar de dia, luz, tem sol, né? Então, não é uma carga, assim, residencial despachável, né? Então, a refrigeração sem armazenamento, né? Uma refrigeração normal também não é despachável, né? Então, tem um estudo aí, mas é uma evolução bem ampla, né? Mas, de qualquer forma, qualquer redução, qualquer sinal no sentido de tornar mais flat, mais próximo, provavelmente reduz o investimento, né? E reduz o custo operacional, tanto para a operadora, para a concessionária. Eu acho que a concessionária de energia sofre mais com o processo, porque é mais variável, né? Numa dada região, pode ser que tenha uma variação muito grande de carga. Uma região bem residencial, uma cidade industrial, durante o dia não tem quase carga nenhuma, e de noite uma carga lá em cima. Está todo mundo em casa consumindo energia. E numa região de outro perfil, né, pode ter então, eu acho que tem uma variedade maior, né? E aí talvez tenha uma questão mais interessante aí de trabalhar, né? Mas tudo desafios, né? A gente vai evoluindo e a partir dos problemas que vão sendo postos e apresentados, né, para a gente. Mas eu vejo, assim, nessa questão de medida, da medição, eu acho que uma questão inevitável é que as pessoas vão estar mais envolvidas com o processo de consumo de energia. A partir do momento que tem tarifação variável, ele faz mais presença na vida das pessoas. Assim como o consumo é muito desregulado, as pessoas não têm nenhuma vivência ainda do consumo de energia. Agora, com a geração distribuída, eu observo, não sei se vocês já observaram isso, que as pessoas estão pertencendo mais ao dia a dia das pessoas que têm GD, a monitoramento e acompanhamento de quanto elas consomem de energia. Então, ele vai provocar, obviamente, um processo de mudança de como ele se encara ao processo de consumo de energia também, né? Então, eu já vejo gente consumindo mais ou menos alguma época do ano, ou controlando um pouco mais em função disso, né? Talvez esse seja uma mudança cultural que também é de médio e longo prazo, né? Que vai se dar, né? Mas a gente tem um monte de coisa para resolver antes disso ainda, né? Eu acho que para o operador de distribuição, ele conhecer mais o detalhe de consumo do cliente, ele vai facilitar o processo de planejamento, de sobretensão, de acompanhamento. E hoje ele tem certo ponto, eu acho que o regulador também vai participar no médio prazo, mais tendo esse medidor inteligente, mais ter informações dessas variações, né, de regulação de tensão, é o maior problema hoje na redistribuição, né? E nem sempre é problema da concessionária, né? Então, nem sempre é problema... Mesmo que ele faça um planejamento de expansão, aquele planejamento é estatístico, né? É baseado em estatística, não é baseado... Ele não tem como medição instantânea. Pode ser que em dado momento dá um consumo muito alto ou muito baixo, né? Situacional, né? Então, vai ter ainda uma evolução com o aprendizado, assim como foi nas normas técnicas, né? Varia o consumo, varia o cenário, se aprende com ele, se muda a regulação a partir do próprio aprendizado que vai acontecendo, né? E isso vai estar em todos os níveis. A meu ver, essa é uma questão bem, bem importante. Uma questão lá do Marcelo, também, que tem mais uma pergunta aqui que eu tinha organizado para o Marcelo, em relação ao recursos
Energéticos distribuídos, né? Tem coisas que eu sei, mas estou participando do processo, mas como eu passo para o Marcelo, que é o palestrante, para responder, né? Se essa norma técnica que está sendo feita para a conexão à rede de GD, qual que é a interface que ela tem com os sistemas de armazenamento e veículos elétricos? Ela também poderia ser estendível ou aplicável em parte, ou ter uma base para uma norma técnica ligada a carregamento de veículos elétricos, perfil de carga, coisa assim. Se você enxerga que dentro da conexão à rede, se o veículo elétrico ele vai estar ligado a essa gestão da própria usina fotovoltaica, dentro do próprio sistema de geração, ou ele vai estar dentro da unidade consumidora como uma carga independente? Como é que você enxerga esse processo? Eu não sei se o pessoal se lembra da última figura que eu mostrei, tá? A gente tinha no centro um inversor, e esse inversor conectava com a rede, conectava com cargas, tá? Com algumas cargas, corrente alternada, conectava com armazenamento, conectava com, no caso, uma geração fotovoltaica. Tá? Na verdade, esse elemento central não é necessariamente só um inversor, né? um equipamento, uma caixa, ele pode ser um sistema aí de potência, né? de controle. Eu posso ter, esse sistema pode representar também a minha casa inteira, tá? Minha bateria pode ser o meu carro, eu tenho lá meu gerador fotovoltaico, eu tenho minhas cargas da minha casa, que seriam as cargas do sistema, tá? E no meio de tudo isso eu tenho aí um conjunto de equipamentos eletrônicos, né? De conversores que vão fazer o gerenciamento aí da potência. Então, a norma, como ela trata da interface desse sistema todo com a rede elétrica, eu vejo que ela se aplica, não interessa se eu tenho ali um sistema fotovoltaico, um sistema eólico, mesmo que eu não tenha geração local, tenha só a bateria, só a carga, a princípio se aplicaria igual, tá? A norma, por conta de que o que ela trata é a interface com a rede, o fluxo de potência e as características de segurança, de qualidade do sistema todo com a rede elétrica. Então, é uma norma que se aplicaria sim para recursos energéticos distribuídos, tá? A gente na comissão tem essa restrição, entre aspas, digamos assim, né, de foco para sistema fotovoltaico por conta do âmbito da nossa comissão, tá? E eventualmente, se eu tenho outro tipo, sei lá, sistema eólico ou alguma característica específica do carro elétrico, talvez eu precise colocar algum requisito a mais ali naquele ponto de conexão com a rede, tá? Então, como a gente não vai avaliar, de fato, todas as condições específicas do fotovoltaico, do eólico, do carro elétrico, seja lá do que for, né, que eu posso ter nessa situação de recurso energético distribuído, a gente só está avaliando, de fato, se for um sistema fotovoltaico com armazenamento, a gente está tendo essa limitação mais de escopo para o sistema fotovoltaico. Tá? Mas, no geral, a norma ela se aplica qualquer coisa que se conecta à rede com um conversor eletrônico. Ela trabalha justamente esse fluxo de potência com a rede, toda a parte de proteção, né? Tanto da rede para o sistema quanto do sistema para a rede. E o que tem ali dentro no sistema pode ser, no princípio, qualquer coisa. Pode chamar até de micro-rede, se a gente quiser, né? Dependendo do que conecta ali dentro. Então, eu vejo que essa norma ela pode eventualmente ser utilizada, principalmente agora, nesse início, até para outros sistemas que não sejam fotovoltaicos, e eventualmente ela pode ser também transformada, ou usada como base, para uma norma mais ampla, de fato, para qualquer tipo de recurso energético distribuído. Por conta, como eu falei, nosso trabalho está sendo um trabalho bem grande, né, de fazer essa pesquisa toda internacional. As normas internacionais todas estão indo para esse caminho, né, de recursos energéticos distribuídos. Estão perdendo um pouco essa coisa do tipo de fonte, né, fonte primária. Então, eu vejo sim que essa norma ela, talvez eventualmente seja usada, né, inicialmente para qualquer outra aplicação que não seja fotovoltaica, e eventualmente ela pode se tornar base para uma norma mais ampla mesmo, de qualquer tipo de conexão à rede, com conversor eletrônico. Perfeito. Era a pergunta. Tem outras perguntas aqui que o pessoal fez, mas nós já estamos adiantado da hora. É uma discussão muito boa e dá para ir ficar longe falando sobre isso, né?
Eu tem mais 5 minutos, eu vou dar um espacinho para cada um fazer um comentário final, um fechamento, e a gente depois encerrar, né? E quem quiser pode contatar os e-mails do pessoal tá aí para fazer alguma questão adicional que tenha para a gente discutir, né? Que não tem como ficar discutindo. E eu tenho outras perguntas que eu trouxe, né, dos outros fóruns, que eu levantei perguntas aí que o pessoal tinha, né? Mas a gente tem um limite de tempo, né? Então, eu convido vocês, em ordem de apresentação, Fabrício, Lívia e Marcelo, para fazer um comentário final aí, rápido, né? De fechamento, depois eu encerro a sessão. Nico, só agradecer mesmo a oportunidade, muito bacana mesmo esse nosso debate. Coloco à disposição aí para quem quiser conversar sobre esses impactos, né, da geração distribuída com um sistema de grande porte. Eu estou à disposição, viu? Muito obrigado, pessoal. Eu também, Micas, queria agradecer novamente essa oportunidade, né? A gente colocou aqui desafios que a gente, de certa forma, apareceram, né, com essa penetração da geração distribuída, mas assim, são desafios para serem enfrentados, né, e não limitadores, de certa forma, dessa tecnologia. Isso é muito importante que fique aqui registrado, né? E é isso, também fico à disposição e aconselho o pessoal aí a acompanhar essa tomada de subsídios da ANEEL, né, que vai tratar os recursos energéticos distribuídos de forma mais ampla, porque a gente tem muita coisa técnica para ser trabalhada e a contribuição de vocês, enfim, das universidades, são de extrema importância para a gente, tá bom? Muito obrigada aí a todos pela atenção, foi muito bacana mesmo. Eu também queria agradecer o convite para participar dessa plenária, tá? Foi um tema muito, muito importante, muito interessante. A gente vê assim junto, né, a visão do macro para o micro, né, do operador do sistema, o ANEEL, e para a norma, né, que se aplica mais na parte de distribuição e para equipamento. Então, agradecer, tá? E convidar também, né, para aqueles que quiserem participar da comissão, que outro fator também que colabora muito para a norma mais rápida é ter mais pessoas, né, trabalhando ao mesmo tempo para a gente dividir os temas e conseguir elaborar em menor tempo. Então, quem quiser participar, é só entrar em contato. Tá? As reuniões da comissão elas são públicas, né? Quem quiser participar pode participar. Entre em contato e a gente manda o convite. A próxima reunião vai ser no final do mês. É isso. Tá? Obrigado pela participação, pelo convite. Então, nós aqui do evento, que em nome do evento agradecemos a disponibilidade desde o primeiro convite que nós fizemos a vocês de participar e mostrar um pouco do que vocês, as suas instituições, né, estão trabalhando nessa questão. Às vezes até surgiu agora um debate meio polarizado de visões, né? Parece que a ANEEL, como o professor Zílios falou, né? A ANEEL, que foi a grande incentivadora de criar a geração distribuída lá em 2011, 2012, agora está sendo acusada de que ela é contra a GD, né? Então, às vezes, conhecendo um pouco da história, conhecendo dos papéis e como tem trabalhado, acho que contribui com esse processo de a gente trabalhar e que os atores todos desse processo, todos estão trabalhando para potencializar a GD. Só que ela não pode ser vista somente de uma maneira passional, né? Ela tem que ser vista que ela tem limitações e que a gente tem que enfrentar limitações e que não pode passar a conta toda para um outro lado também. A gente tem que trabalhar em conjunto, todo mundo tentando contribuir, colaborar para desenvolver isso. Então, a visão dessa plenária, dessa palestra plenária, né, foi de tentar desmitificar alguns pontos, mostrar o trabalho que tem sendo feito e também conclamar, né, os alunos aí, nosso maior público do evento é um público de alunos, a mostrar que temos um monte de desafios, né? E temos um monte de oportunidades de colaborar. As normas técnicas, a Convenção da BNT é aberta para todo mundo. As chamadas públicas da ANEEL são abertas, qualquer um pode mandar uma contribuição. Se você não gostou do que foi proposto, né, Lívia, pode entrar lá, ler todos os documentos e mandar uma contribuição técnica na chamada pública. Ela vai ser lida e vai ser considerada como qualquer outra, né?
Obviamente, se for pertinente, ninguém tinha pensado e for relevante, eles vão levar em consideração. Então, essa é a maneira propositiva de participar, né? E eu acho que é isso que não é a ANEEL sozinha que define, ela também media um monte de lados, né? Ela tem uma consulta pública, ela não é uma questão unilateral de decisão, né? Então, essa é uma visão importante, também nas normas técnicas também funciona assim, né? Então, a gente trabalha muito mais inserindo as pessoas e elas entendendo o contexto do que ficando de fora. E esse é o grande chamado que eu faço para os alunos, para eles participarem dos processos tomadores de decisão, sendo ativos do processo, né? E trazendo o conhecimento técnico, os estudos técnicos, ou embasando seus cursos, fazendo com que os seus estudos técnicos tragam subsídios para que os tomadores de decisão tenham argumentos para uma decisão. Esse é um outro ponto bastante importante. A decisão acaba sendo em grande 90%, 98% técnica, no fim das histórias, né? Tem talvez 2% política, tá? O resto é técnico. Então, mas tem que ter subsídios. Não adianta ficar falando de boca, é melhor isso, melhor aquilo, por isso. Tem que fazer estudos, né? Trazer estudos consubstanciados. E é isso que eu acredito que a academia e que os trabalhos de vocês podem, dos alunos, né, que estão aqui assistindo, né, podem trabalhar, e dos pesquisadores que estão aqui participando. Então, é nessa visão que a gente tentou trazer fazer essa plenária, e eu agradeço profundamente ao rico debate, às apresentações. Elas vão ficar disponíveis para que a comunidade do setor, né, tenha acesso a esse amplo debate e que ele possa criar um pensamento de tentarmos trabalhar pela coletividade, pela harmonização e pela construção. Acho que esse é a minha visão, pelo menos, dentro da Comissão de Normas Técnicas. O Marcel tem essa visão também. Eu tenho certeza que o Fabrício e a Lívia também compartilham dessa mesma visão, né? A gente congregar e tentar, em vez de ficar dividindo e ficar competindo, vamos trabalhar para construir. Eu acho que essa é a mensagem para fechar a sessão e que a gente propôs esse seminário, para mostrar os problemas, mostrar os desafios e chamar para contribuir e para construir. Tá bom? Muito obrigado, nossos sinceros agradecimentos a vocês, tá? Sempre precisar contar com o nosso apoio. O Fabrício pediu uma demanda lá do ensaio, a gente fez um ensaio para avaliar. A academia serve para isso também, né? Serve para a gente contribuir no que a gente pode, que a gente sabe fazer, né? E puder contribuir aqui, nós estamos à disposição sempre. Tá bom? Então, um grande abraço a todos. O pessoal aí passou pelo chat vários gostando e parabenizando vocês pela apresentação e pela discussão. E, com isso, eu encerro essa sessão plenária. Tá bom? Valeu, pessoal. Um abraço. Saúde a todos aí. Um abraço, pessoal. Mais um abraço a todos.